O ponto vital da vida eterna é o raciocínio. Por o raciocínio ser uma extensão do racional superior. Então, a pessoa se ligando ao seu raciocínio, está naturalmente ligada ao racional superior, o mundo racional. Por isso que tem todas essas explicações do encanto e do desencanto, feitas pelo racional superior, para que entendamos a necessidade imperiosa de desenvolvermos nossos raciocínios, para eles sermos ligados. Que na ligação está a nossa integração à vida eterna, está a nossa integração à mecânica do mundo racional, e que nisso está a transformação de nossa vida deformada material em uma vida eterna racional. Então a parte positiva da vida está em nossos raciocínios, está na ligação de nossos raciocínios às nossas vidas. Por isso se diz do raciocínio. É o ponto vital da vida eterna, por ser a vida que nos liga ao mundo racional. E ligados, é que vamos passar a nos conhecer verdadeiramente, porque aí teremos capacidade de sentirmos e entendermos a vida eterna, o mundo racional e seus habitantes. Mas para chegarmos a esse ponto, precisamos desenvolver a nossa ligação com o nosso raciocínio, que é o elo referencial do mundo racional, o ponto vital da vida eterna racional. Por isso se diz racional, raciocínio, raciocínio, racional. Porque no raciocínio estão todos os recursos precisos e necessários para o verdadeiro equilíbrio de tudo e de todos, por o raciocínio ser ligado ao mundo racional. Então, conscientes disso, conscientizados dessa mais alta verdade, mantemos sempre o foco no estudo racional, que é o que nos liga aos nossos raciocínios, que é quem nos dá a vida eterna do mundo racional, sendo essa a verdadeira solução da vida. Salve. A essência racional. A essência racional da pessoa é quem vincula a pessoa à sua origem, à planície racional. Toda a matéria tem sua essência, e essa essência é racional, por tudo e todos serem de origem racional. Então a essência original de tudo e de todos é a parte da pureza de tudo e de todos que aqui estão. E essa parte é chamada de essência original, ou essência racional, por ser de origem da planície racional, a planície racional em seu estado original. A essência racional é a parte da planície racional que não se deformou nos seres materiais, quer dizer, houve a deformação e transformação da planície racional em elementos materiais, mas ainda assim, ficou preservado nesses seres, um pinguinho de planície racional em seu estado original, que é a parte essencial da matéria. Então se transformou, mas se preservou uma essência de pureza nesses corpos materiais. E o ser humano, desenvolvendo o seu raciocínio, promove a retirada dessa essência da deformação, sendo essa essência referente à matéria da pessoa, que é levada para o seu lugar de origem, a planície racional. E assim como somos mantidos presos na deformação, por força da atração das partículas que nos causaram e aqui estão, similarmente, seremos atraídos para a planície racional pela força de nossa essência racional, que é retirada da deformação material. Então, com nosso estudo, com o desenvolvimento de nossos raciocínios, é levada para a planície racional, não só as nossas partículas, mas também o nosso extrato racional material, nossa essência racional. Ficando, portanto, essa essência como um elo, que nos liga ao nosso lugar de origem, a planície racional. Então é a mecânica racional trabalhando em prol da formação de vidas racionais na matéria, para que essas vidas voltem ao seu lugar de origem, a planície racional. Para que lá, essas vidas racionais venham ter seus corpos de essência de pureza racional, e se tornem habitantes do mundo racional. Salve. Quando começou a descida de classe? Começou com os seres humanos da primeira humanidade, com o povo que seguia o alfabeto de astrologia, do astral superior. Teve lá uns tantos que resolveram não seguir, não se deixaram reger pela linha de vida indicada pelo alfabeto de astrologia. Então esses, quando terminou seus ciclos de vida, não subiram, não foram conduzidos pelo astral superior para a planície racional. E por não terem sido levados, permaneceram aqui, presos na deformação em transformações. E nessas transformações foram desvinculados de seus raciocínios, perderam seu vínculo racional aqui dentro da deformação. Nisso, ficaram por conta do à toa, quer dizer, por conta das transformações naturais da natureza. E como não tinham mais o raciocínio, foram transformados nas classes irracionais, as classes inferiores. Primeiro no astral térreo, se transformando no eixo magnético, dando causa aos magnéticos, os invisíveis irracionais do espaço.
e de lá se transformando nas classes dos visíveis, dos animais irracionais. Então assim começou, em eternidades passadas, as classes dos que perderam o raciocínio, com os primitivos humanos da primeira humanidade. E, em seguimento à deformação, continuou esse processo com a segunda humanidade, com a humanidade do Rosário da Vida, a humanidade que foi formada pela segunda turma de habitantes do mundo racional, dos que vieram acompanhando a deformação. Então, lá no princípio, do fim da era de astrologia, a natureza viu que se ligasse aquelas vidas nas classes dos animais, quando aqueles que foram seres humanos, em suas transformações, iriam produzir animais irracionais. Criando assim a categoria de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. Então aqueles animais em suas reproduções de irracionais vieram a produzir esse zoológico magnético incontável, de muitos tipos e formas e de todos os tamanhos, animais, vegetais e minerais. Se transformando sempre até chegar a hora dessa linha magnética ser invertida na 22ª eternidade e todos esses irracionais começarem a se transformarem para cima, para as classes superiores dos irracionais. Até estar em condições de se transformarem para fora desse conjunto elétrico e magnético. Voltando assim, para o seu estado natural de planície racional. Encerrando-se aqui, a produção de vidas irracionais na deformação da planície racional. Salve! O saber é que vale. Hoje, todos, avançando no aprendizado racional, porque sabem que na fase racional, o saber é que vale, o saber racional. O entendimento inicial da cultura racional é porque se trata do conhecimento dado a quem está fazendo o curso primário. Já o entendimento de quem já está nos históricos, já passa a ser outro, porque a pessoa avançou para o curso secundário da cultura racional. E em terminando os fininhos, o entendimento já passa a ser superior aos dos que ainda estão nos cursos iniciais da cultura racional. Porque esses que terminaram o estudo dos 1000 livros racionais, concluíram o curso superior da cultura racional. Com isso, vão voltar reestudando os livros racionais, mas não como se fosse a repetição de uma leitura, a repetição dos 3 cursos da cultura racional, o primário, o secundário e o superior. Não, não é isso. Vão voltar reestudando, mas colocando as coisas em seus devidos lugares, entendendo a progressividade da cultura racional na apresentação de suas verdades, vão entendendo sentidos novos dados às palavras pelo racional superior, vão entendendo a psicologia racional, e o respeito do racional superior aos poderes instituídos na deformação, principalmente, e muito especialmente a natureza. Aí verão saltar aos olhos, como que o racional superior em tudo envolve a natureza, como ele pede com sua sutileza, respeitosamente, a natureza, que participe e colabore com a fase racional, que ajude a humanidade a adentrar na fase racional, o quanto antes, e que tenha mais amor aos seus feitos. Dessa forma, com atenção ao que se está lendo, o estudante vai fazendo o 4º curso que completa o estudo da cultura racional, o curso supremo do raciocínio. Aí todos vão montando o quebra-cabeças racional gerado pelo redígio do desencanto. Assim, todos vão passando a entender, como nunca antes, os assuntos contidos na cultura racional. Todos vão adquirindo o correto saber racional e vão, por esse saber, sendo naturalmente amadurecidos racionalmente. Ficando assim, todos prontos para a vidência racional. Salve! Na divulgação racional. Qual o livro que um estudante da cultura racional deve exibir em uma divulgação racional? O primeiro volume, o livro azul, que é por onde todos começam a estudar a cultura racional. Então, como estudantes, todos temos o dever de facilitar as coisas para o próximo, e não complicar ou dificultar nada para ninguém. De modo que, exibir outro livro, que não seja o primeiro volume, é um desserviço racional ao próximo, é não permitir que ele veja, conheça e grave, adequadamente, o livro que ele precisa ler para iniciar o estudo de sua imunização racional. E isso, sem falar nos muitos questionamentos, que são suscitados quando as pessoas veem outros volumes, além do primeiro volume. Questionamentos que são usados pela bicharada para criar suas narrativas, para desanimar a pessoa a ingressar na fase racional. Vendo outros livros, a pessoa pergunta: por que tem livros com capas diferentes? Quantos livros são? Veja, que para a pessoa para ler um livro, já é uma dificuldade danada, que dirá quando souber que tem toda essa quantidade de livros para o desenvolvimento de seu raciocínio. Aí vem a falação dos bichos no pensamento da pessoa. Ah, são muitos livros, é uma lavagem cerebral. Ah,
Isso aí é só para vender livros. Ah, eu não tenho tempo para ler essa montoeira de livros. E por aí vai, porque a bicharada é criativa. É só dar uma brechinha que eles vêm com tudo para tirar a pessoa de perto do livro, para não deixar a pessoa ler o universo em desencanto. Então é dever, é solidariedade, é fraternidade, fazermos as coisas de maneira certa, de maneira correta. Que o correto é isso, é a exibição do primeiro volume, é o destaque dado à figura do primeiro volume. É não esconder, ou misturar o primeiro volume com outros volumes. Isso que é o certo. É apresentar tão somente o primeiro volume, é o quanto basta, que assim fica tudo mais fácil e claro para todos. Salve! A regência racional. A fase racional foi implantada na Terra, mas ainda não passou a reger os movimentos da Terra. Então, mesmo a fase racional estando aqui desde 1935, ainda não governa a Terra, ainda não determina os movimentos da Terra, ainda não comanda as mecânicas que fazem a Terra e seus feitos a agirem de acordo com a regência da fase racional. Então a energia da fase racional aí está patente, mas aguardando chegar a hora para passar a reger, a governar, a organizar e cuidar efetivamente, diretamente da humanidade em sua racionalização. Porque tem o tempo natural de tudo, o tempo certo desta ou aquela realização, e o mundo racional respeita esses ciclos naturais, os tempos de conclusão desses ciclos. Assim, entrou a fase racional, completou-se a obra da racionalização dos povos, mas com a energia da fase respeitando os movimentos, ou ações dos poderes da Terra, os poderes elétricos e magnéticos. Respeitando o tempo de conclusão do governo, da regência, do comando das energias elétricas e magnéticas, as energias do chão, porque tem o tempo de transição de uma regência para outra. Assim vigora, por mais um tempo, a mecânica da natureza e de seus feitos poderosos, dentro da fase racional, mesmo não sendo esses movimentos favoráveis à fase racional, porque estão no seu direito, dentro do tempo do ciclo natural de transição de uma regência para outra. Mas, em completando esse tempo natural de transição, assume o comando da vida aqui no chão, a energia da fase, a energia racional para conduzir todos para dentro da mecânica racional, a mecânica da racionalização dos povos, que é toda a humanidade passar a se conhecer, e saber que todos foram projetados para serem ligados aos seus raciocínios, para que assim deixem de ser centelhas de vidas elétrica e magnética e passem a ser vidas eternas racionais. Com isso, todos em condições naturais de voltarem ao seu verdadeiro estado natural, para irem habitar o mundo racional. Salve! A organização da vida. A vida se organizou de forma deformada, mas vinculada ao seu verdadeiro natural. No mundo racional a vida é pura, limpa e perfeita, e a vida aqui é deformada, é material, é elétrica e magnética. Onde a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Então essa vida se constituiu assim, fora do seu verdadeiro estado natural, dando causa a vidas desequilibradas, umas mais, outras menos, e outras, terrivelmente desequilibradas. Porque são vidas formadas dentro de um campo deformado e degenerado do seu estado de equilíbrio natural racional. Por isso, toda essa sorte de conflitos e desentendimentos, pois, cada um tem sua própria deformação, e na deformação particular de cada um, tem o jeito de ver, sentir e se expressar de cada um, sendo os valores de cada um, dado pelo seu grau de deformação e degeneração. Porque em cada ser, tem o seu próprio governo, governados por seu próprio natural deformado e degenerado, do qual foram formados. Quanto mais deformados ou degenerados, mais distante está do estado de equilíbrio natural, mais em conflito está o ser consigo mesmo, e com os demais. E quanto menos deformado é o ser, menos desequilibrado ele é. Por conseguinte, menos conflitante, menos belicoso ele é. Porque o seu estado de deformação ou degeneração o coloca mais dentro, ou fora da razão, da razoabilidade, da naturalidade, em suas ações e reações. Naturalidade aqui significa tudo aquilo que pode ser, sem prejuízo de ninguém. Então assim ficamos dentro dessa deformação, assim fomos criados dentro dessa deformação, seres elétricos e magnéticos e elétricos. Quanto mais magnéticos, mais deformados, quanto menos magnéticos, menos deformados, logo,
menos desequilibrados. E na deformação, da deformação magnética, está a degeneração do ser. E no estado de degeneração, perde toda a razoabilidade em sua compreensão dos fatos, perdendo a forma natural no trato de uns com os outros. É o desequilíbrio do magnetismo. É a ação do puro magnetismo, o ismo do magnetismo, o mal puro. Então, uma vida constituída de forma horrível, tenebrosa e pavorosa, por imperar o digladiamento e a digladiação entre tudo e todos, de uns contra os outros, e não satisfeitos, pelo seu estado de degeneração, destruindo uns aos outros. E sabedores disso, conscientes disso, hoje estamos todos migrando para fora dessa organização deformada em degeneração, em autodestruição. Migrando para dentro da organização que nos restitui ao nosso verdadeiro natural, do natural original, do antes de termos sido deformados, o natural racional. Assim, a vida passa a ter valor, porque a organização racional tem o poder de corresponder à vida, de equivaler à vida de todos. Por isso, no mundo racional, são todos seres puros, limpos e perfeitos, seres de vida eterna e vida própria, que não entram em conflitos com ninguém. Então fomos constituídos nessa forma deformada material, numa deformação em degeneração, mas com o poder de sermos restituídos ao nosso verdadeiro natural. E hoje, todos fazendo uso desse poder natural, desse poder racional, para não sermos tragados em definitivo, por esse mar revolto de desequilíbrio e de desorganização de vida. Todos lendo, relendo e estudando os livros da vida verdadeira, do verdadeiro natural de todos, para sermos socorridos e restaurados ao nosso verdadeiro estado natural de equilíbrio racional, que é a vida no mundo racional. Salve! A matéria chegou ao fim. Chegou porque tinha que chegar, para poder voltar ao seu verdadeiro estado natural, no seu verdadeiro lugar, a planície racional. E o fim da matéria é para ela poder se transformar para o seu verdadeiro natural. Então, chegou, porque tinha que chegar, o fim da matéria, como aí está. Porque na matéria tudo que tem princípio, tem fim, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E muitos já sabiam disso, intuíam isso, percebiam isso, que a matéria não tinha futuro, que já estava em seu final. Porque analisavam os andamentos das coisas. Aí diziam, estamos mesmo no fim do mundo, no fim dos tempos. Só mesmo Deus para dar solução para tudo que aí está. Por isso, veio do mundo racional, o conhecimento para o resgate de todos desse mundo material, dessa condição terminal material. Porque não tem como a matéria ser mais progredida, como várias vezes foi tentado no passado. Então, há muito iniciou o fim da matéria e hoje estamos vivendo seu fim, razão pela qual se observa tantos males, tantos conflitos, tantas guerras, tantas doenças, tantas bizarrices mentais, tanta decadência moral, aberrações, tanta liquidação do animal racional. Então veio a fase racional, para que todos possam passar a se conhecer e conhecer o mundo do seu verdadeiro natural, e saber como voltar para ele. Porque se continuássemos aqui, já não mais seríamos corpos de matéria na classe de animais racionais, passaríamos para a classe dos irracionais, nos transformando assim, no pior da matéria, nos transformando para o abismo infernal e irracional. Mas, hoje, todos dando graças a Deus, por Deus aqui estar embargando nossa liquidação material, embargando nossa transformação para as classes infernais dos irracionais. E o embargo aí está, os livros de Deus, os livros Universo em Desencanto, para que todos lendo os livros Universo em Desencanto, possam ter esses seus últimos corpos materiais, na classe de animal racional, cuidados pela energia de Deus, a energia racional, que nesse cuidado, tem a ligação e transformação com todos ligados à energia racional. Por isso, hoje, todos os pioneiros sabedores disso, já completaram a sua primeira lida dos 1000 livros de Deus, para garantir a sua volta ao seu estado de pureza extracósmica racional, e seguem relendo e estudando, para poderem ter a vidência racional, e terem mais chances de verem, e participarem da imunização racional, que é a sua consagração racional, a sua ligação com Deus, o mundo racional. Então hoje, depois da primeira lida, é o que todos estão fazendo em suas relidas, estão em busca do saber racional, em busca de assimilar em si mesmos o correto saber racional. Esse é o objetivo máximo de todos os pioneiros da fase racional, saberem corretamente tudo que podem saber sobre os assuntos racionais. Principalmente os mais idosos, estes, muito mais do que os mais jovens,
estão se dedicando mesmo ao correto aprendizado da cultura racional, porque sabem que seus dias estão contados, sabem que já estão na parte final de suas vidas materiais. Sabem, portanto, que só mesmo a vidência racional pode conduzir todos ao momento de sua imunização racional. Por isso aí estão, caprichosamente dedicados à aquisição do correto saber racional. Porque é esse saber que vale, é esse saber quem vai abrir a vidência racional de todos. Salve! A máquina do raciocínio. Uma máquina material feita pelo raciocínio, que é um habitante do mundo racional que veio acompanhando a deformação para dar causa ao animal racional. Esse habitante se ligou ao micróbio produzido pelo corpo fluídico e transformou esse micróbio elétrico e magnético em um micróbio racional, dando causa a partir disso a um corpo humano, um ser humano na classe de selvagem. Então ele fez a máquina do raciocínio, que é a glândula pineal, e nela ficou materializado, até a pessoa completar seu ciclo de vida material. E tendo completado, veio a morte da pessoa, e na morte da pessoa, ele se desmaterializou. Para mais adiante, quando todo aquele corpo material se transformar em um corpo de energia elétrico e magnético, ele voltar a se ligar a esse corpo de energia, para dar causa a um novo corpo, a uma nova matéria humana, numa fase mais adiantada. Quer dizer, a pessoa morreu numa forma atrasada, e nasceu numa forma mais adiantada. E assim, foi esse habitante do mundo racional, encarnando e desencarnando, materializando e se desmaterializando da pineal, até chegar à fase racional. Para que na fase racional, ele venha a ser desmaterializado com a pessoa viva. Para que desmaterializado com a pessoa viva, ele possa ligar sua mecânica racional à mecânica de vida material humana, integrando o ser humano que ele deu causa, ao mundo racional. Com isso, encerra a estadia desse habitante do mundo racional, nessa deformação material. Aí ele toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural, e volta para o mundo racional, mas ligado à vida que ele racionalizou. Porque tendo racionalizado aquela vida elétrica e magnética, se uniu a ele, estando a pessoa, onde estiver aquele habitante do mundo racional, e vice-versa. Então a pessoa aqui, mas se comunicando com ele, lá no mundo racional, e com tudo que é de racional, por meio do órgão de comunicação racional, a sua glândula pineal, e se comunicando com a natureza e com todos os feitos da natureza, se entendendo e se fazendo entender. Porque, como um racional, tem acesso ao código de entendimento de todas as vidas aqui da deformação, e sabe tudo da vida de todos, passado, presente e futuro, e entendendo o que se passou, e se passa com todos, porque passou a ser um racional. E como racional, vem o prolongamento dos anos de vida de seu corpo material, um corpo imunizado, alimentado, sustentado e protegido pela energia racional, enquanto sua pineal produz o hormônio da felicidade, para o seu verdadeiro bem-estar, nesse prolongamento de vida do seu corpo material. Um brilhante momento para todos, jamais esperado, porque jamais esperamos em vida chegarmos a esse ponto triunfal racional. Salve! A natureza é a verdadeira mãe. A mãe que, através de seus aparelhos de reprodução de filhos-irmãos, gerou essa imensa humanidade. Ficando assim, a mãe de criação, a mãe do chão, e a verdadeira mãe, a mãe que gerou todos, que colocou o raciocínio em todos. E a mãe de criação ajudando na criação de seus filhos-irmãos. Ajudando a natureza em sua geração, na geração de seus filhos com o privilégio do raciocínio. Na fase do pensamento, só tínhamos conhecimento de nossa mãe material, mas na fase racional, por meio do desenvolvimento do raciocínio, e com o raciocínio desenvolvido, vamos conhecer e nos ligar à nossa verdadeira mãe, a mãe que nos fez com o raciocínio. Então fomos gerados pela natureza com o raciocínio, e agora, no desenvolvimento do raciocínio, estamos nascendo racionalmente. E nascendo racionalmente, estamos nos habilitando para nos entendermos com a nossa verdadeira mãe, a natureza. Da mesma forma como, quando em criança, não entendíamos muito bem nossa mãe de criação, da mesma forma agora, ainda somos como crianças, como infantes, ainda com dificuldades de entendermos e compreendermos nossa verdadeira mãe. Mas, vindo o desenvolvimento do raciocínio, com o raciocínio bem desenvolvido, estamos prontos para entendermos, e nos entendermos com nossa mãe natureza. E assim, o racional superior nos transmite mais essa lição, nos explicando a natureza, esse centro de energias condensadas, elétrica e magnética, como sendo nossa mãe.
fazendo alusão à nossa mãe material, para nos explicar nossa geradora natural, a natureza, geradora e organizadora de tudo e de todos nesse chão, que com seu poder supremo, a natureza veio com seu processo de lapidações e transformações, de pouco em pouco, colocando tudo e todos no seu verdadeiro lugar, que o verdadeiro lugar de toda a humanidade, que ela dotou com o raciocínio em sua geração, é dentro da fase racional, para que todos possamos desenvolver a desmaterialização desse raciocínio, e nos ligarmos a ela, e ao mundo de origem de tudo e de todos. Assim, por meio das explicações simples, ao alcance de todos, com essas analogias, vamos entendendo um pouco melhor como viemos à existência, nessa deformação racional. Então o racional superior nos fala de nossa mãe, a natureza, mas não que seja um ser feminino, ou uma deusa, uma entidade que tenha forma ou aparência de mulher, não é nada disso, isso é atraso, é primarismo. A analogia feita é para facilitar nosso entendimento, e por ser a natureza, de fato, a nossa geradora, é quem nos dá vida com o dom do raciocínio, pois na nossa geração material, liga nosso ser ao ser racional, o raciocínio, um habitante do mundo racional. Então é fazer a interpretação correta sobre esses dois poderes reunidos, o elétrico e o magnético, em suas ações de geração, governo e evolução das vidas humanas, entregando assim os seus filhos bem lapidados para a fase do mundo de sua verdadeira origem, para serem racionalizados, quer dizer, elevados da classe animal, para a classe natural de racional. Encerrando-se assim, a missão da natureza com esses seres que por ela foram cuidados, por milhões de milênios, e que agora, com o raciocínio desenvolvidos, se unirão a ela. Completando-se assim, o seu verdadeiro triunfo, a sua ligação com os seus filhos, a união de seus filhos racionalizados com ela, a união entre tudo e todos, com todos unidos a ela, e ela unida a todos. Salve! A lapidação da matéria. Por suas muitas transformações, a matéria enfraqueceu, perdeu a solidez de seu magnetismo, perdeu a sua firmeza magnética. Razão pela qual todos já nascem terrivelmente fracos e doentes, e são constantemente atacados por doenças velhas, novas, e por doenças esquisitas. Isso porque a matéria chegou ao seu fim, expirou sua data de validade e está se degenerando em vida. Onde os dias de vida perdem cada vez mais a sua qualidade de vida material, perdem sua saúde material. Não chegando hoje nem a 100 anos, quer dizer, mal chegam aos 50 anos, e já sentem as dores e o peso da velhice. O peso da velhice significa a chegada de sua morte. Então a matéria chegou a seu fim, não tem mais nada na matéria para ninguém, a não ser desequilíbrios mentais, dores, doenças, sofrimentos, conflitos e desilusões. Em contrapartida, tudo isso sendo uma lapidação da matéria, que lapidada, perde a sua solidez magnética. E que, pela perda de sua solidez magnética, possibilita a pessoa sentir e entender, com mais facilidade, o que não era capaz de entender e sentir, que vive em uma deformação. Então, com a matéria bem lapidada, essa lapidação possibilita a todos saberem, sentirem e entenderem que é urgente seus cuidados para saírem desse caminho de rápida destruição. Assim, todos mais capacitados a perceberem a verdade de seu estado de deformação em degeneração, facilitando para todos a compreensão de sua verdadeira origem e da necessidade de seu esforço natural em desenvolver a solução para esse mal infernal. Assim, todos facilmente entendendo as mensagens racionais, todos entendendo com mais facilidade as revelações contidas nos livros Universo em Desencanto. Então tem isso, a matéria chegou ao seu fim, mas também chegou a solução para a restauração da sua saúde material e para sua transformação para o seu verdadeiro estado natural. Porque o magnetismo enfraquecido, que levava a matéria ao seu estado terminal, é afastado, é retirado do comando da matéria, que passa agora a ser cuidada e restaurada pela energia racional. Quer dizer, de matéria magnética, passa a matéria racional, ou em outras palavras, de aparelho magnético, o corpo material passa agora a ser um aparelho racional. Aí vamos todos conhecer e reconhecer, e agradecer o poder de restauração do equilíbrio e da manutenção da saúde da matéria pela energia racional. Então, nem tudo está perdido, porque a vida não é essa mesma, porque se fosse essa mesma não teria solução, não teria vindo até nós a luz da razão, para nos resgatar desse campo magnético material, em acelerado processo de autodestruição. Por isso, aí estão os pioneiros de sua restauração, lutando por sua salvação, pelo seu resgate desse naufrágio material. Todos com os livros de sua salvação nas mãos, com todos já sendo ligados à energia de sua racionalização.
Salve. Não tem segundos, e nem terceiros. Porque do mundo racional, só veio um com a missão de ditar o conhecimento racional, para conduzir todos para o seu verdadeiro natural. Então só um teve a coragem de deixar o seu estado de pureza, para vir passar por uma transformação dentro da deformação, para se materializar como um bicho do chão. Depois de ser puro, limpo e perfeito, passar por todo esse processo de deformação, perdendo sua forma original, para tomar a forma material. Assim, veio um único ser do mundo racional, com a missão de disponibilizar a energia racional para a salvação de todos. Como aí está, a sua missão cumprida, com o ditado dos 1000 livros Universo em Desencanto, para o desenvolvimento racional de todos. De todos os habitantes do mundo racional, que aqui estão materializados em forma de máquina do raciocínio, e de todos os seres humanos, que vieram a existir dentro dessa deformação racional. Então, para os habitantes do mundo racional, é a volta, e para os seres humanos, é a racionalização, que é deixar a forma deformada, e tomar a forma do verdadeiro natural da vida, a forma de vida eterna racional. Então não veio segundos e nem terceiros, veio só um, e esse um, cumprindo a sua materialização, respeitando as muitas linhas da deformação, e o poder supremo da matéria, o elétrico e o magnético, esse um, ditou os 1000 livros racionais, e entregou para a humanidade vir a se racionalizar, e seus raciocínios poderem retornar ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então tem essa mensagem na cultura racional, para o conhecimento de todos, de que não tem outro emissário do mundo racional, a receber mensagens do racional superior, para a composição de outros livros Universo em Desencanto. Porque, em se tratando de deformação, tem de tudo, tem os doentes da cabeça, as ferramentas da bicharada do chão, que saem com essas loucuras, dizendo estar recebendo mensagens do mundo racional, como se os 1000 livros não contivessem a energia racional suficiente, para que todos desenvolvam a desmaterialização de seus raciocínios. Então tem esse chamado de atenção, para alinhar todos, e não deixar espaço, para que nenhum bicho venha para o meio racional causar confusão, dizendo estar recebendo mensagens do mundo racional, para o desenvolvimento do raciocínio das pessoas. Então não tem nada disso, ter segundos, e nem terceiros, se colocando como porta-vozes do racional superior, no ditado de mensagens da planície racional, ou do mundo racional. Agora, tem a ajuda dos estudantes, que entre si, sabatinam os assuntos racionais, onde os mais adiantados, auxiliam o entendimento dos mais atrasados, isso tem, porque estão seguindo as muitas orientações do racional superior, na ajuda de uns aos outros. Então tem esse auxílio prestado no meio racional, as palestras, as aulas, as conferências, os esclarecimentos, os compartilhamentos dos melhores entendimentos do que foi aprendido, racionalmente. Porque assim a cultura racional tem seu fundamento cultural, pautado no fazer o bem sem olhar a quem, no amor ao próximo como a si mesmo. Então no bem racional tem isso, no amor racional tem isso, tem a colaboração para o enriquecimento cultural racional do próximo, colaborando para elevar o meio racional a um mais alto nível de compreensão cultural racional. Mas que uns tantos analfabetos racionais, por desconhecerem essas cláusulas racionais, com suas mentiras e maldades, atacam os mais adiantados, e também os que se favorecem com o compartilhamento das ajudas dos mais adiantados, dizendo estarem, estes, querendo tomar o lugar do único, que veio do mundo racional para nos ditar a cultura racional. E isso fazem, porque na deformação tem isso, porque no meio racional tem isso, um prato sortido, com gentes de todas as espécies. Mas que hoje, pelo elevado nível cultural alcançado por um grande número de estudantes, esses mentirosos e maldosos, ferramentas da bicharada opositora ao bem da humanidade, já não mais são considerados, já são desprezados em sua própria ridicularização. Mas, ainda carecendo essas colocações, porque tem aqueles que estão chegando agora, no meio racional, e que desconhecem esses maldosos e mentirosos, que ainda fazem seus barulhos, e que podem incomodar os iniciantes e desavisados. Então não tem segundos e nem terceiros, do mundo racional, só veio um, se materializar no chão para cumprir a missão de ditar os 1000 livros para nossa salvação. E os 1000 livros do mundo racional, já aí estão, há muito, todos ditados, e entregues a essa gigantesca população mundial. Salve! Oi pessoal, nós estamos com o Carlos Henrique,
ele é um estudante de cultura racional que mora hoje em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né, isso. E o Carlos Henrique, ele tem uma passagem muito curiosa para nós, e eu vou fazer a pergunta logo para ele. Carlos Henrique, quando foi que você ouviu falar de João de Cuiabá pela primeira vez? Então, pela primeira vez, quem me apresentou o João de Cuiabá e apresentou também para vários estudantes da cultura racional e para vários residentes do Retiro Racional foi o senhor Manuel Jacinto Coelho. Pediu para depois que a gente tomasse uma sopa que servia toda tarde, às 6 horas da tarde, servia para a gente uma sopa, ele falou: ninguém vai para o alojamento. Hoje vai passar uma fita lá no hotel, para vocês verem, quem estuda a cultura racional, como que fica. Vai lá para vocês verem o que é um estudante de cultura racional. Você era residente do Retiro Racional. Sim. Que idade você tinha, Carlos Henrique? Tinha na faixa de 16 anos de idade. E aí, os residentes no Retiro, naquela noite, se encaminhou para o hotel, onde que colocou aquelas fitas DVD na época, e aí era o senhor João de Andrade Souza, falando da cultura racional, e falando muito bem, por sinal, né? E falando tudo que estava no livro, sem faltar uma vírgula e um ponto. Isso aí, no outro dia, repercutiu bem. Lá no Retiro? Sim. A colaboração no outro dia foi uma colaboração assim que o assunto, a gente colaborando e o assunto era um só. Olha como que esse cara estudou a cultura racional para falar tão bem assim, igual ele fala. Isso era mais ou menos em 1987, 88? 87 para 88. Você tinha 15, 16 anos por aí? Isso, nessa faixa de idade aí. E... Você tem fotos dessa época, de você morando no Retiro, Carlos Henrique? Sim, tem foto sim. A gente pode mostrar aqui também, né? Também, eu vou estar te passando as fotos para você estar colocando aí também. Bom, Carlos Henrique, então um episódio bastante curioso para nós que conhecemos cultura racional, para nós que conhecemos o João Andrade de Souza, né, Manuel Jacinto Coelho, e mais na frente, anos depois, você teve outro encontro com o João de Cuiabá. Como é que foi? Sim. Quando eu cheguei em Cuiabá, pela primeira vez, eu falei com o João sobre essa fita e ele confirmou. Era eu mesmo, Carlos. Porque essa época de 87, eu abri evidência. E eu fiquei assim, né? Pela primeira vez que eu tinha ido lá, eu fiquei de boca aberta, né? E ele virou para mim e falou: olha, tem mais um detalhe. Toda vez que você vira Cuiabá, você traz um guarda-chuva, Carlos. E eu fiquei com aquilo, né, na mente. E o meu retorno para Belo Horizonte, na caravana de Venda Nova, tinha vários estudantes lá e um estudante, o Renê, que mora hoje em Cuiabá, me perguntou: Carlos, qual a novidade? E eu falei com ele: olha, Renê, a novidade que o João falou comigo, toda vez que eu colocasse o pé em Cuiabá, levasse um guarda-chuva. E aí, ele falou: ó, que interessante, rapaz. E o tempo passou. Depois de 10 anos, o Renê foi morar em Cuiabá. E eu voltei a Cuiabá depois de 10 anos e o Renê perguntou para mim: Carlos, você trouxe o guarda-chuva? Eu falei: o Renê, eu esqueci. Ele falou: pois é, olha a chuva aí. Lembra o que você me falou há 10 anos atrás? Eu falei: cara, é verdade. Como que são as coisas, né? Ele falou. Então, o João, a evidência dele está aí, ó. 10 anos, ele falou coisa para 10 anos na frente. E esse estudante, o Renê, recordou bem lá comigo, estava eu, ele e o Pelé para participar da Formiguinha. Ele falou: ó, você chegou e a chuva está aí. Então está comprovado mais uma vez para nós que vale a pena estudar, né? Você dedicar o estudo de cultura racional, porque só assim você consegue, né, abrir a evidência, e aí quem tem evidência
fala coisa para 10 anos na frente. Então, isso é de grande importância para todos nós estudantes, né, que vale a pena estudar a cultura racional, o que não é um barco furado.